estrelinhas! Eu sou a Lady Jessie e hoje nós vamos ter um vlog de leitura. Quer dizer, pra ser bem honesta, é um vlog na qual eu vou tentar sair da ressaca literária, mas enfim, vlog de leitura! Hoje é dia 20 de fevereiro e até agora eu li um total de um livro. Não, dois, porque ontem eu reli um livro de um romance de época porque eu queria fazer alguma coisa da leitura. Sendo bem sincera, esse mês eu tô bem desanimada com livros, não sei, a ressaca literária veio, me pegou e assim, não li nada praticamente. Mas eu tenho, fevereiro tem 28 dias, eu tenho 8 dias pra ler os outros livros que estão na minha TBR. Eu sempre monto uma TBR com 5 livros, que é a média que eu me obrigo a ler pelo menos todo mês. E como um dos livros que eu li era o que estava na TBR, eu tenho mais 4. O que eu decidi começar a ler é o As Regras da Sedução, da Madeline Hunter, porque ele é o mais curto. Então eu acho que quando eu terminar de ler um, eu fico um pouco mais empolgada. E depois que eu ler ele, eu quero ver se eu leio também o primeiro volume da série Sociedade Secreta. E também o 20.000 Léguas Submarinas. Só que aqui a gente entra um pequeno problema, que também eu coloquei esse livro na minha TBR. Esse livro de 700 páginas. E pode ser que eu não leia ele, mas a minha meta é ler pelo menos 100 páginas também, em 8 dias. Eu acho que a gente consegue, né? Depende de como que vai a minha ressaca literária. Mas enfim, eu vou começar a ler As Regras da Sedução agora pra, né, dar um gás e já venho voltar aqui e falar pra vocês se tá fluindo ou não. Bom, hoje já é segunda-feira, né, dia 24, e eu terminei de ler As Regras da Sedução. Terminei de ler ontem. E é um livro bem curtinho, ele tem 260 páginas aproximadamente. Aqui a gente vai conhecer o Lord Hayden. O Lord Hayden, ele acaba descobrindo que está sendo roubado pelo banco. Na verdade, uma pessoa em especial está roubando o banco e ele vai confrontar essa pessoa. E lá ele acaba encontrando uma moça. Essa moça é a... como é que é? Alexia? Isso, a Alexia, ela foi morar com os primos depois que o pai dela morreu. E os primos dela, o primo dela, o chefe da família, é exatamente quem tá roubando o banco. Então ela conhece esse Lorde nessa casa. Então o Hayden, ele vai lá pra confrontar esse primo dela. E ele dá duas opções pra ele. Que ele assuma os erros dele, né? Infelizmente, se isso acontecer, ele vai ser enforcado pelos crimes dele. Ou ele pode tentar dar um jeito, vender tudo que tem e conseguir, né, pagar todo esse roubo que ele fez. E é claro que ele faz a segunda opção, ele tem que se desfazer de tudo, da casa, carruagens. E isso, infelizmente, acaba atingindo a Alexia, porque essa família precisa se mudar para uma outra casa menor e eles não têm dinheiro, eles precisam cortar gasto. E infelizmente ela é um gasto, mas o Hayden sabe da condição dela e acaba oferecendo o cargo de preceptora para a prima mais nova e também acompanhante da tia dele. E ela aceita, né, porque ela não tem muita opção e a gente vai ver o desenrolar dessa história, o relacionamento dos dois e até mesmo o relacionamento da Alexia com os primos dela. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é pra vocês não lerem a sinopse, porque a sinopse é um resumo do livro, então não leiam a sinopse, tá, gente? E segundo, eu preciso dizer que quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei com aquela sensação de injustiça. Quem leu esse livro deve saber do que eu tô falando, porque, sabe, o primo que tava roubando o banco? Ele precisou dizer alguma coisa pra justificar o porquê dele estar falindo. E ele disse que o motivo pelo qual ele estava falindo é porque o Hayden, o nosso mocinho, tirou os fundos dele do banco e o banco estava passando por uma crise. Então todo mundo passa a achar que ele é o culpado pela queda do homem. Em especial a Alexia, então ela fica com muita raiva dele, ela fica magoada, ela culpa ele por isso, e é muito desconfortável porque ele aceita essa culpa. Claro que ele deu a palavra pro cara lá que não ia dizer o que ele fez, então ele não pode contestar, dizer que não foi o responsável, só que mesmo assim é muito injusto ele ser culpado por algo que ele não fez, muito pelo contrário, ele sai muito prejudicado financeiramente por conta disso, e o final é péssimo, tipo assim, não é que o final é péssimo, a resolução é péssima, porque ele ainda continua sendo o vilão. Ele é quem sai mais prejudicado. E eu fiquei muito revoltada.
Tirando isso, a história não tem muita coisa acontecendo. E pra ser bem sincera, os personagens, eles não são muito carismáticos, então você não se apega muito a ele. O personagem que eu mais gostei foi os dois irmãos que o personagem masculino aqui tem, é o Elliot e o Christian, se eu não me engano. O próximo livro dessa série, que eu já tenho, por sinal, é do Elliot e eu tô muito ansiosa. E também eu li, eu acho que só uns 3 ou 4 capítulos de 20 Mil Léguas Submarinas ontem. Eu tô gostando bastante, eu tô achando bem interessante. Só que, em contrapartida, aqui tem palavras, tem termos que eu fico muito boiando, literalmente boiando, porque eu não conheço. Porque o narrador dessa história, se eu não me engano, ele é um... não é biólogo marinho? Eu sei que ele conhece as criaturas marinhas ou algo do tipo, eu não vou lembrar o nome da profissão dele agora. Então ele narra muito uma determinada espécie, braças, coisas submarinas, e eu tenho zero conhecimento sobre isso. Então às vezes eu me sinto muito ignorante e muito fora do que eles realmente estão conversando. Mas em compensação, a escrita é super rápida. Rápida não, como eu falei, tem isso, ele é muito de escrita, então você realmente submerge na história. Eu estou gostando bastante. Atualmente eu tô na página 98. Não sei se eu vou conseguir ler esse livro até o final do mês, porque como eu disse, a escrita dele, nesse aspecto, é mais complicada por conta das nomenclaturas. Mas eu vou ver se eu começo a ler hoje o Rosa e Túmulo, o primeiro volume da série Sociedade Secreta. Mas eu quero ver se eu leio pelo menos até a página 100. Eu falei que eu ia ler Sociedade Secreta, né, pelo menos 100 páginas, e eu cheguei perto, eu li até a página 97, tanto é que eu nem terminei o capítulo, porque eu acho que eu vou deixar pra ler esse livro em um outro momento, em uma outra hora. Aqui a gente vai conhecer a história de uma garota que tá no seu 3º ano de faculdade, o nome dela é Amy, e ela tem quase certeza que vai ser convocada pra uma sociedade secreta, que é o que tem mais a ver com o nicho dela, só que no fim das contas ela acaba sendo convocada por outra, uma totalmente secreta, onde só quem entra é elite, gente poderosa, rica, influente, e ela não é nada disso. Tanto é que no começo ela pensa que é uma pegadinha, uma brincadeira, mas até que ela realmente percebe que não é. Ela realmente foi convidada para a sociedade secreta, mais secreta de todas. Esse é um livro que eu com certeza teria gostado se eu não tivesse de ressaca literária e se a minha primeira reação ao livro não fosse revirar os olhos. Sim, essa foi a primeira coisa que eu fiz para esse livro, revirar os olhos. Aqui, logo no começo, a gente tem uma certa apresentação. Aqui, você já ouviu falar da lenda? Nós somos as pessoas mais poderosas, nós mandamos no país, até nos estados na quais você não pensaria que nós nos importamos. A mídia tem medo de nós, controlamos todos os aspectos da mídia há mais de um século, desde decidir que filmes recebem aprovação para serem produzidos até a escolha do próximo vencedor do American Idol. Você realmente acha que é a mensagem de texto que decide? Não! Aqui, ó, eles dizem que tem escuta, né, telefônica para saber o que se passa. A polícia local trabalha para nós. O prefeito está nas nossas mãos. E assim, e continua falando. Aqui, ó, recebemos muito dinheiro de presente quando nos formamos, assim como carros esportes, antiguidades valiosas e uma mansão em uma luxuosa ilha particular. Tem mais. Nunca seremos presos, nunca ficaremos pobres, a sociedade cuidará de nós. Aí fala que eles são leais, aí fala que não pode deixar ninguém saber de qual membro é, porque senão as pessoas serão mortas. E se você falar que você é membro, você será morto. Enfim, isso tudo é a primeira coisa. E assim, eu não me preocuparia, eu não me incomodaria se estivéssemos falando dos Illuminatis. Mas não estamos falando dos Illuminatis, estamos falando de uma fraternidade, de uma faculdade. E a minha tolerância, quando eu estou de ressaca literária, é muito menor do que atualmente. E eu não consegui, gente, levar esse livro a sério. Não nesse atual momento da minha vida. Acho que eu vou deixar pra ler depois. E outra, eu achei a personagem principal um pé no saco. Primeiro que, como eu disse, as sociedades são super secretas e ninguém pode falar. Mas a menina passa o dia inteiro falando que, eu fui convocada pra isso, aconteceu isso. E como que foi a sua? Meu, isso não é secreto? Se é secreto, por que você sai falando aos 4 ventos? Não, Lady Jessie, talvez seja secreto só no nome. Sim, algumas são, mas a Rosa e Túmulo realmente é super, super secreta. E como que você dá essa introdução de que é super secreta a ponto de ter que matar as pessoas? É difícil fazer com que a gente acredite nisso, sendo que os próprios personagens não estão nem aí. Aí tem um determinado momento que a menina
descobre que um tal fulano é da mesma, também é dessa sociedade super secreta. Aí o que ela faz? Age como se não soubesse de nada, que é o que se espera? Não, ela vai correr atrás dele e pergunta: ai, você também é da sociedade? Gente, eu achei essa menina um porre. Mas é provável que a minha, como eu disse, a minha tolerância na ressaca literária ela é bem menor, então eu vou deixar pra ler depois. Mas, em compensação, eu comecei a ler 2 e-books super clichêsões, porque eu vi que uma leitura séria como essa não tava rolando pra mim, eu fui pegar 2 livros clichêsão pra ler. O primeiro é Luz da Manhã, é um romance mais adulto, onde uma moça conhece um rapaz através da filhinha dele. E o outro que eu tô lendo é... eu acho que é Te Juro Amor em Silêncio, da Raíza Varela. É isso? Raíza Valera... eu acho que é da Raíza Valera. Gente, eu não sei falar o nome dela. Enfim, eu tô quase terminando o Luz da Manhã e esse Te Juro Amor em Silêncio eu acho que só vou terminar depois. Mas em compensação, além desses 2 em e-book, agora eu vou ver se eu encontro outro livro pra ler. Eu tava pensando em qual livro eu escolho, aí que eu lembrei que eu deixei todos os livros que eu não li virados ao contrário, porque assim eu tenho uma imagem extremamente bem visual de quanto livro falta pra ler. Até que não falta muito, assim, levando em consideração que eu tenho mais livros lidos. E eu acho que eu vou decidir que eu vou ler esse livro aqui. Esse livro aqui é O Doce Vingança, da autora Nora Roberts. Eu gosto bastante dela, ela tem uma escrita bem rápida. A única coisa que eu sei desse livro é que parece que aqui a nossa protagonista busca vingança contra o pai dela. Eu só sei disso, eu vou começar a ler agora pra ver se eu termino pelo menos até o final do mês. Porque, meu Deus, esse mês foi um flop, eu não li nada, comecei, não terminei. Meu Deus, o flop é real. Hoje já é dia 29, o último dia do vlog, e eu finalizei 3 leituras. Eu já falo sobre ela com vocês, mas antes eu quero falar do livro Te Juro Amor em Silêncio. Tem várias coisas que eu não gostei desse livro, mas de modo geral eu gostei. Só que tem muitas coisas que eu não gostei. Enfim, eu gostei apesar dessas coisas. Só que tem uma coisa em especial que, enquanto eu lia esse livro, eu acabei me lembrando de coisas que eu li em outro livro. Gente, se vocês estiverem ouvindo barulho de... é a máquina lavando as minhas roupas, tá? Então, por favor, vocês relevem. Enfim, o que eu ia dizer. Nesse livro é o Te Juro Amor em Silêncio, da Raíza Varela. Agora eu decorei. A gente vai conhecer uma moça que ela tá com muito problema por conta do vizinho dela, que é um maníaco sexual. Não, é só um termo usado pra dizer que ele tem uma vida sexual muito ativa e que infelizmente ela acaba escutando tudo porque as paredes são aparentemente finas. Aquele típico clichêzão, só que os dois acabam se conhecendo, se tornando amigos, enfim, acontece muita coisa. E uma das coisas que mais me incomodou nesse livro foi a protagonista principal. É a... não vou lembrar. Enfim, ela é uma mulher de 26 anos, ela é advogada, ela exerce a profissão, tudo, aparentemente é bem sucedida, porque tem um momento em que ela diz que ela é muito boa no que ela faz. Só que essa personagem, gente, ela parece uma garota de 7 anos. Ela é muito infantil, ela é muito ingênua, ela é muito inocente. Porque eu tô colocando entre muitas e muitas aspas, gente, o sol fugiu, e ignorem também. Como eu disse, eu achei a protagonista muito infantil durante a leitura. E enquanto eu tava lendo o livro, eu lembrei de outras coisas que eu já li em outros livros e eu queria conversar com vocês. O nível de infantilidade da personagem, ela beira o absurdo, literalmente, gente, é infantil de um nível que tua prima de 7 anos é provavelmente mais madura do que ela. Ela tá sempre pedindo, ai, me compra um balão, ai, eu quero um rosa pra combinar com o roxo, um vermelho para isso, um vermelho para aquilo, ai, vamos assistir desenho, vamos assistir Procurando Dory, Procurando Nemo. Enfim, ela é muito infantil. E o problema que eu acho nisso é que você colocar coisas extremamente infantis numa personagem de 26 anos num livro de romance acarreta alguns problemas. Enquanto eu tava lendo esse livro, eu me dei conta de que não é a primeira vez que isso acontece, de que a autora coloca coisas muito infantis numa personagem. Eu não sei qual era a intenção da autora, provavelmente era só nenhuma, mas só que eu acho que na mente de algumas pessoas isso é sexy ou sensual. Me lembrou muito de um dos livros que eu lia, ainda na época que eu lia no Wattpad, onde o cara viu a mocinha, o par romântico dele, num pijama bem infantil da Barbie e teve o seguinte pensamento:
abre aspas, mais ou menos o que ele pensou. Ela não faz ideia do quanto fica sexy toda menininha e toda inocente. Vocês conseguem perceber até onde eu quero chegar, gente? Que a sexualização de coisas infantis é problemática? Não tô dizendo que a autora, a Raíssa Varela, tá fazendo isso. Eu só estou dizendo que isso me lembrou de outras autoras que fez isso, que colocou coisas muito infantis em personagens para ter algum tipo de apelo sexual. Isso é muito, muito, muito errado, porque a pedofilia tá aí super ativa, o mercado pornográfico infantil principalmente. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você escreve, e o leitor também tem que tomar muito cuidado com o que tá lendo. Repetindo, não estou dizendo que a autora Raíssa Varela está sexualizando esse tipo de coisa infantil. Eu só estou dizendo que eu lembrei de outros livros na qual teve sim um apelo sexual por parte de coisas infantilizadas. Então, por favor, tomem cuidado, gente. A pedofilia é uma doença, é um desvio cerebral, na qual a pessoa se sente sexualmente atraída por crianças e adolescentes, geralmente até a faixa de 14 anos. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com o que você está escrevendo, autoras. Tomar muito cuidado com o que o leitor está lendo. E não sexualizar esse tipo de coisa infantil, porque é bonitinho, porque é fofinho, porque é sexy, porque é sensual. Não é, tá? Por favor, vamos tomar cuidado com isso. Eu provavelmente estou sendo chata, mas enfim, eu precisava falar sobre isso, porque eu precisava ficar com a minha mente tranquila. Enfim, já falei. Agora, falando do livro de modo geral, eu dei 3 estrelas. Eu gostei, é um livro, eu não diria que é rapidinho, se eu não me engano, o tempo de leitura dele é de 18 horas. É longo, muita coisa, tem vezes que a história fica super cansativa. Eu acho que o livro ele começa muito melhor do que ele termina. Aqui tem um momento na qual o protagonista fica, ai meu Deus, com quem eu fico? Amiga, fica com você, fica sozinha, você não precisa estar com alguém do seu lado. E o outro livro em e-book que eu estava lendo, que é o Luz da Manhã, eu amei, gente, muito fofo, muito amorzinho. Eu acho que o motivo principal pelo qual eu gostei do livro é que quando eu começo a ler um livro de romance, eu já começo a ler esperando não gostar. Porque geralmente, supondo, a cada 8 livros de romance em e-book que eu começo a ler, eu termino um. Porque, enfim, eu acho a história muito repetitiva, muito problemática em vários assuntos. E aqui eu gostei muito, 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 muito. Eu acho que eu vou falar um vídeo só dele, porque eu acho que ele merece, vai, é muito bom. E lembra que eu falei do livro Doce Vingança que eu queria ler? Enfim, também terminei, eu terminei ontem. Eu gosto muito da autora Nora Roberts, eu acho que ela tem livros incríveis e tem livros que não são tão bons. Esse livro aqui eu também dei 3 estrelas. Ele começa bem tenso, é sério. A primeira vez que eu li o livro, eu não lembro quando foi, acho que foi dia 25. Eu comecei a ler, faltava, sei lá, 20 minutos pra dormir. Eu falei, vou ler só um capítulo ou 2. E ele já começa super pesado, começa aqui com uma violência tanto física quanto sexual do pai da protagonista com a esposa. Ele é um sultão, um sheik, né? Então ele tem esse direito sobre a esposa dele. Mas é sério, gente, acho que eu li os 3 primeiros capítulos. Eu passei a noite inteira tendo pesadelo com esse livro. É sério, foi tipo muito, muito, muito tenso. Enfim, o livro, ele tem vários pontos altos por conta da parte cultural, né, que eu acho que foi bem interessante. É um livro que foi escrito, se eu não me engano, em 1988, então ele tem aproximadamente essa ambientação. Mas apesar de ter gostado dessa parte aqui, tem muita coisa que eu não suportei. Um exemplo claro disso é um hobby que a protagonista tem por questões éticas e morais. Eu não gostei, não aprovei. Eu achei que foi até mesmo desnecessário. Tudo bem, tem um motivo, ela tem as justificativas dela, você compreende, mas compreender não quer dizer que você apoia essas coisas. O romance foi super sem sal, super seco. A Nora Roberts consegue fazer romances incríveis e maravilhosos, mas aqui o casal é totalmente sem química, enfim, não rolou. Chegou na metade do livro, eu já tava, putz, que saco, esse livro não acaba nunca. Ele é um livro de 420 páginas e, não sei, eu acho que poderia ter 100 páginas a menos e que a história seria bem mais fluida. E também tem 20 mil léguas submarinas. Peraí que eu vou pegar. Prontinho, esse livro eu li muito, muito, muito pouco, estou morrendo de vergonha. Eu li até a página 127. Mas é que, como eu disse lá anteriormente, ele tem umas linguagens, umas palavras muito difíceis. Mas em compensação, tem partes em que a leitura é super, super fluida. É que tem momento que é muito explicativo, muito teórico, sabe? Aí essas partes eu perco consideravelmente a vontade, porque tem muita data, eu não lembro data, tem muito nomes estranhos que eu nem sei pronunciar, então eu obviamente não lembro. Eu vi que esse livro, o livro não, o Jules Verne de um modo geral, ele é vendido como infanto-juvenil. Eu não acho que seja o público-alvo, porque como eu disse, tem coisas que é bem complicada.
Mas, em compensação, eu teria amado ter lido esse livro na época da escola. Porque a cada página eu conseguia pensar numa lista de perguntas que eu faria para os meus professores. Tem muito de química, física, biologia, ciência, história, geografia. Enfim, eu acho que o livro ele é muito rico nessa parte. E é isso, eu pretendo ler agora, nesse próximo mês. Não vou colocar na minha TBR, mas eu pretendo ler, porque, meu Deus, eu não vou ficar em paz comigo mesma enquanto eu não ler esse livro. Aliás, esses dias eu fui no cinema com a minha irmã assistir o filme Maria e João, Um Conto das Bruxas. Eu acho que é esse. É esse recente que tá saindo com uma das meninas lá de It, a Coisa. Gente, que filme chato, que filme parado, que filme que não sabe o que quer te mostrar, sabe? É um filme que até começa bacana, que você quer saber pra onde a história vai te levar. Só que chega no meio do livro você fica, tá, e aí? No meio do livro parece o começo, e quando chega no final você fica, era isso? Tá, mas... por quê? Enfim, é um filme que deixa muita ponta solta, ele não responde nenhuma das perguntas que você tem durante o filme. Enfim, ainda bem que eu só paguei 10 reais no ingresso, então eu não saí tão prejudicada assim. E esse foi o vídeo de hoje, estrelinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até a próxima!